Catarço e Inclusão, onde as perguntas realmente importam. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de uma experiência muito comum para muitas pessoas autistas, que é a sensibilidade auditiva. A gente vai tentar entender, sabe, o que acontece lá no cérebro que faz com que sons super comuns do dia a dia possam parecer, assim, avassaladores. Pensa só por um instante. Como seria se cada som ao redor não fosse só audível, mais intenso, sabe? Penetrante. E não tô falando só do trânsito lá fora, não. É o zumbido quase imperceptível das luzes, o clique de um teclado, o tic-tac de um relógio. Essa é uma forma de se aproximar da realidade de muitas pessoas no espectro autista. E olha, não estamos falando só de sons que todo mundo acha alto. O que a pesquisa de base para essa análise mostra é que ruídos que a maioria das pessoas nem nota podem ser, extremamente perturbadores. Tipo o zumbido de uma lâmpada fluorescente, o barulho de um cortador de grama a quarteirões de distância, ou até o que alguns descrevem como a energia dos eletrônicos. Para se ter uma ideia, cerca de 63% das pessoas autistas relatam desconforto real com sons acima de 80 decibéis. E isso não é algo raro, muito pelo contrário. Os dados mostram que a sensibilidade auditiva afeta algo entre 50% e 90% da população autista. É um número enorme. É, sem dúvida, uma das características sensoriais mais comuns e de maior impacto, que acaba moldando profundamente a interação da pessoa com o mundo ao redor. Ok? Então, vamos entrar na nossa primeira parte, esse mundo de sons amplificados. E aqui é super importante entender uma coisa. O processamento auditivo no autismo não é uma via de mão única. É um cenário bem complexo, cheio de nuances. E é aqui que a coisa fica interessante, porque existe um paradoxo. De um lado tem a hipersensibilidade, a hiperacusia, que faz os sons parecerem absurdamente altos. Mas, do outro lado, algumas pessoas podem ter o exato oposto, a hipossensibilidade. Que é o quê? Uma resposta diminuída aos sons, como, por exemplo, não reagir quando alguém chama pelo nome. Isso mostra que a questão não é só ouvir demais, mas sim um jeito atípico de processar os sons. Agora, olha que incrível. Essa afiação cerebral diferente também pode levar a habilidades, excepcionais. É o caso do ouvido absoluto, aquela capacidade de identificar uma nota musical do nada sem nenhuma referência. Na população geral, isso é raríssimo, tipo menos de 0,01%. Agora, na população autista, esse número pula para algo entre 5% e 11%. É uma diferença gritante que mostra bem a complexidade do cérebro autista. Mas então, de onde vêm essas diferenças todas? Para entender isso, a gente precisa seguir a jornada do som, sabe? Rastrear os sinais desde lá de baixo, do tronco cerebral, para cima. E o que se descobre é que as alterações começam bem no comecinho do processamento. O material que a gente está analisando aponta para duas áreas principais lá no tronco cerebral. A primeira é o complexo olivar superior. Nos cérebros autistas, os neurônios ali são menores e em menor número. A segunda é o colículo inferior, que tem uma resposta diferente a sons de voz e uma reatividade geral maior. Em resumo, o sinal do som já chega sendo processado de um jeito diferente desde a largada. Isso nos leva a uma teoria bem importante, chamada de modelo de ganho central. Pensa no cérebro como se fosse uma mesa de som de um show. Se os sinais que estão chegando lá no início são meio estranhos ou fracos, o que o cérebro faz? Ele tenta compensar, girando o botão de ganho, o volume, no máximo. O resultado? Tudo fica amplificado. Um som que para um cérebro neurotípico seria normal é percebido como algo absurdamente alto. Continuando essa jornada do som, a gente vai ver agora como um desequilíbrio químico pode manter o cérebro em um estado de alerta o tempo todo, sem conseguir se acostumar com os barulhos do ambiente. Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer dois, personagens principais da química do cérebro. De um lado, o GABA, que é o neurotransmissor que acalma, o inibitório. E do outro, o glutamato, que é o que estimula, o excitatório. É como se fosse o freio e o acelerador do cérebro. Num cérebro saudável, existe um equilíbrio perfeito entre os dois. E aqui está o ponto central da questão. As pesquisas mostram que, em pessoas autistas, quanto maior a sensibilidade auditiva, menores são os níveis de GABA, ou seja, do freio. Com menos freio e muito acelerador, o sistema nervoso fica superestimulado. E o resultado é uma resposta exagerada aos sons. Esse desequilíbrio todo leva a um outro fenômeno muito importante, a dificuldade de habituação. Pensa no barulho do ar-condicionado. Num cérebro neurotípico, depois de um tempo, a resposta do cérebro a esse som diminui. Ele aprende a ignorar. Já no cérebro autista, a resposta neural continua lá em cima.
O som nunca vai para o fundo, sabe? Ele continua presente, o que contribui para uma sobrecarga sensorial que não para. Beleza. Agora vamos conectar toda essa parte sensorial com o que acontece na parte emocional e cognitiva. Porque um som não é só um som alto. Ele pode ser percebido como uma ameaça real. E para isso, 3 áreas do cérebro são cruciais. Primeiro, o sistema límbico, nosso centro emocional, que gera reações negativas aos sons. Depois, a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio, o detector de ameaças. Em vez de se acalmar, ela fica super ativa, tratando um som comum como se fosse um perigo constante. E por fim, o córtex pré-frontal, o nosso chefe, que deveria filtrar o que não importa, tem dificuldade para fazer isso. É como se os portões dos sentidos ficassem sempre abertos. Essa frase resume tudo perfeitamente. Essa combinação de um processamento amplificado, a falta de costume com o som e uma resposta emocional de ameaça constante que torna a experiência auditiva não só desconfortável, mas profundamente exaustiva. Entender toda essa neurobiologia não é só por curiosidade acadêmica, claro. Isso nos ajuda a saber diretamente quais estratégias de apoio funcionam e quais não. Vamos dar uma olhada nisso. A ciência mostra que algumas terapias, como o treinamento de integração auditiva, que até são conhecidas, na verdade não têm muita evidência de que funcionam. Então, o que funciona? São as abordagens que respeitam a neurobiologia que a gente acabou de ver. Coisas como modificar o ambiente para diminuir o ruído, usar com cuidado estratégias para se acostumar aos poucos com os sons e, talvez o mais importante, desenvolver habilidades de autorregulação e de enfrentamento que dão autonomia para a pessoa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Depois de ver toda essa complexidade, desde o tronco cerebral até o córtex, talvez a questão não seja como consertar uma audição sensível. Talvez a pergunta certa seja como podemos entender e nos adaptar a uma percepção neurológica que é genuinamente diferente da realidade. Uma percepção que sim pode ser desafiadora, mas que no fim das contas é apenas uma outra maneira de vivenciar o mundo. Tarso e inclusão, onde as perguntas realmente importam.